Nem tudo é como nós queremos. Nem tudo é como nós queremos. E nem tudo vai ser como nós queremos. E mesmo assim a gente precisa continuar. Ou não. Ontem, por alguns motivos, eu não consegui dar a aula da Tribo de Leões, a aula semanal. E hoje, por outros motivos também, eu quase que eu não consigo dar esta aula, mas eu daria ela de qualquer maneira na minha concepção. E por que isso? Não sei por quê. Não tenho ideia. Não faço a mínima ideia. Talvez um dia eu saiba, talvez não. Mas o que eu realmente sei é que eu preciso entregar aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo e principalmente essas experiências. Porque aqui é a vida real. Aqui não tem fantasia, aqui não tem disfarces, aqui não tem historinha. Isso aqui é a vida real. Isso aqui, mesmo tendo uma equipe por trás, tendo uma empresa por trás, é a vida real. Simples assim. E aí eu te pergunto, tu controlou o teu nascimento? Tu controlou quem seria seu pai, sua mãe? Onde você ia nascer? A cidade? O hospital? Tu controlou estas coisas? E aí você vai me dizer assim: não, Yuri, eu não controlei nada. Eu não tive opção de nada. E eu vou dizer, eu também não. E meu filho também não, minhas filhas também não. Os teus filhos, caso tu tenha ou quando tu tiver, também não. E onde que eu quero chegar? Tu acredita que o personagem principal daqui queria nascer daquele jeito, daquela forma, passando por tudo aquilo que passa? Muito pouco provável. Fazer aquelas milhares de cirurgias? Muito pouco provável. Mas por que então o livro tem esse nome, Extraordinário? E mas por que então um menino com uma feição horrenda leva um livro chamado Extraordinário? E aí você pode estar pensando assim, o que importa é o que está dentro e não o que está fora. Será? Você namoraria alguém com uma face assim? Olha, Yuri, eu não sei. Pois é. A gente precisa se colocar nesse lugar, nessa posição, se perguntar isso, porque a gente começa a entender o que a gente leva a sério na vida. O que é importante, o que a gente importa para dentro. Quando eu perguntei do teu pai, da tua mãe, do teu nascimento e tudo mais, eu estou perguntando da tua história. Eu estou perguntando de quem você é. Eu estou perguntando naquela vez que você se olha no espelho e você se acha feio ou feia. Eu estou fazendo essas perguntas, eu estou fazendo essas indagações. Para que você se olhe no espelho de um jeito diferente. Para que você pare de olhar com um olhar de culpabilidade. Aquele olhar de eu poderia ser melhor. Eu poderia ser mais bonito. Você poderia e você pode ser. Isso não te impede. Mas para pensar, naquele momento em que você está se olhando no espelho, prestes a sair, tomou aquele banho gostoso, passou aquele negócio no cabelo, fez aquela maquiagem, você está prestes a sair, você... Eu acho que pode melhorar e... Naquele instante em que você está perto de dar o passo para sair de casa, para levar a tua beleza, o teu sorriso, o teu olhar, a tua vida, a tua história para outras pessoas, ou para um lugar que você vai passar mesmo com a focinheira, você se coloca para baixo.
E isso aconteceu também no extraordinário, porque as pessoas têm um estigma. O estigma da grama do vizinho. O estigma da grama do vizinho é o estigma mais maravilhoso de todos os tempos. E o seu filho, o meu bisneto, o meu tataraneto, se eu o conhecer um dia e a câmera cai e para de funcionar, se eu o conhecê-lo um dia e louco, e aí vai pegar minha barriga, ou que maluco, nenhuma das duas está funcionando. Aí sim. Talvez seja você que estava queimando, né? Tava sentindo um cheiro de queimado aqui antes de começar. Será que minha câmera queimou? Só um instante. Acredito que não. Que loucura, não? Nenhuma das duas está funcionando. Por que será? Ah! Voltamos. E a gente está prestes a viver a nossa vida, sair, contemplar o belo ou o horrível, o horrendo, enfim, esse mundo nosso. E a gente se coloca para baixo. Porque a grama do vizinho ela vai ter um aspecto assim, mais verdinho, mais bonitinho, mais aparado. É como o olhar pro outro. Porque o outro é mais bonito, o outro pode, o outro consegue e eu não. De uma certa maneira, você de uma maneira ou outra, você já se considerou o Audi, o ator principal do Extraordinário. Você de certa maneira já ficou ali no cantinho, se achando que todo mundo tava te olhando, porque tu tava feio, tu tava, sei lá, com bafo, tava descabelado, descabelada. Ou você era pobre, ou é pobre, ou coisa do tipo. Ai, aquela pessoal lá tem muito dinheiro, eles estão me olhando porque eu sou pobre. E de certa maneira, você também se colocou lá. Todo mundo, parecia que todo mundo estava te olhando como um bicho, né? Que você passaria para eles o quê? O verme. E é essa análise. Isso aqui não é um clube do livro em que eu vou narrar o livro apenas, em que eu vou contar o livro. Não, 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 não. Porque se fosse assim, não seria o clube do livro, o melhor clube do livro do Brasil, chamado, intitulado de qual foi o clube do livro foda do Yuri. Porque seria como um clube do livro comum. E só você de estar aqui, mesmo que você ainda não faça parte do clube do livro, você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa digna de parabéns. Porque você primeiro está se interessando de uma certa maneira pela leitura. E ler. Ler extraordinário. Ler aguça o nosso imaginário. E Einstein uma vez disse: muito melhor do que qualquer outra coisa do mundo é o poder da nossa imaginação. É de fato isso que eu estou te narrando. É de fato isso que eu estou te colocando aqui. É de fato essa a magia. É essa a história. E que extraordinário é esse? E que vida é essa extraordinária? Eu quero que você inocule no teu pensamento, na tua cabeça, um dia em que tu fez isso contigo. Pode ser um dia recente ou um dia que está aí na tua memória.
que a gente chama de marcadores somáticos. Resgata essa foto aí, porque esses dias eles são guardados, armazenados. Alguns cientistas vão dizer, como Augusto Cury, que isso chama-se de memória killer, uma memória assassina, uma memória traumática. Outros vão dar outras nomenclaturas. Não interessa o nome. Interessa que existe aí, dentro de você, dentro de mim, o momento em que a gente se colocou para baixo, colocou no chão, colocou ali no cantinho, se sentiu humilhado, se sentiu que todo mundo estava te olhando, se sentiu para baixo, com baixa autoestima, se sentiu um auge. Mesmo não tendo uma cara desfigurada, mesmo não tendo passado por várias e várias cirurgias. E por que isso acontece? Nós vamos desvendar esse mistério, esse detalhe da vida hoje. Porque se a gente não desvenda isso, se a gente não se redescobre dentro destas circunstâncias da nossa vida, a gente não consegue seguir nenhum caminho. E de fato, a gente vai continuar fazendo um pouco e não seguindo firme numa jornada. Porque algo vai te atrapalhar. E esse algo inicia com uma coisa chamada medo. O medo de que alguém está te olhando. O medo de que você não é para aquilo, você não é capaz daquilo, aquilo não é para você, aquilo é só para rico, você não é rico. Vem aqui, Ana. Eu faço com ela, depois eu dou o banho nela. Eu faço ela para dormir. Vem, filha. Vem, Ana. Vem, gatinha. Vem. Fecha a porta aí. Fecha a porta. Vamos pegar aqui o ar-condicionado. E você vai participar da aula com o papai. Daqui a pouco eu te coloco para dormir. Eu esqueci de avisar. Tendo aula do Clube do Livro. Nossa live hoje vai ser mais tarde. Fiquem ligados aí. Corrida aqui hoje. Valeu. Então bora lá. Quer se apresentar para o pessoal? Então vem. Fica aqui na cadeira do papai. Sentado aí. Beleza? O pessoal não tá te vendo. Mas você tá vendo o pessoal. Aí você vai pro lado e eles te veem. Entendeu? Já a gente vai dormir então. Tá? E aqui inicia a nossa trajetória rumo ao extraordinário. Rumo a algo que não foi descoberto ainda. Rumo a algo que está dentro de você, mas que ainda não está tão latente. Não está tão vivo. Resgata aí esse momento que eu pedi. Faz esse resgate. Anota alguns sentimentos que vêm à sua mente quando você lembra desses momentos. Opa, tem gente querendo entrar aqui. Essa anotação é para você carregar, para você guardar. E agora eu digo meu boa noite. Boa noite, Lemos. Ana Lígia, seja bem-vinda à tribo, né? Aqui é o Clube do Livro. É outra etapa, é outro passo. Andressa, também. Seja bem-vinda. Ludmila também. Tatá já é do Clube do Livro. O que mais? Alguém saiu? Aconteceu algo? Não sei. E dentro disso, dentro desta epopeia, dentro desta coisa que nós fizemos, eu vou contar uma das coisas que veio aqui na minha cabeça. Quando eu me senti no canto, ali. É algo que veio aqui agora. Talvez não tenha sido o maior, ou o médio, ou algo do tipo. Mas, eu de certa maneira,
Por muito tempo eu ia para festas estas que eu me sentia um ET. Porque eu me achava feio, eu não conseguia falar com as pessoas, eu ficava numa mesa de canto, no canto mesmo, como se fosse no canto da porta. E ali eu ficava. E ali eu continuava. E para que eu não continuasse naquilo, vivendo aquilo, estando naquilo, eu precisei fazer algo. E eu precisei fazer algo dentro de mim. Existe uma frase aqui no livro que fala: ao invés de estar certo, em vez de brigar por estar certo, seja gentil. Talvez não é para ser gentil com os outros, é para ser gentil conosco. É para ser gentil primeiro com o nosso coração. Talvez seja isso. Por que talvez seja essa a primeira premissa? Porque a gentileza gera outras coisas na nossa vida. A gentileza, ela gera ânimo. Você já parou num dia que você tá ruim, e você tá para baixo, tá mal, tá chateado com alguma coisa? E você começou a falar palavras boas. Eu sou inteligente, eu sou forte, eu consigo, eu tenho sabedoria, eu tenho dinheiro. Você começou a nutrir-se de coisas boas. Você já fez isso? Porque era isso que na cabeça do áudio ele fazia, mesmo uma luta. E em todo o nosso caminho nós vamos ter uns fila da puta, até crianças, né, como relatado aqui. Por quê? Porque essas crianças herdaram o comportamento dos pais. O pai do Julian, né? O pai do Julian, os pais do Julian são pais que, né, como aqui lá na página, abre aí na página, quem tá com o livro? Na página 168. Depois que o Jack, né, deu um soco no Julian, tem umas cartas aí distribuídas. E eu vou ler lá na página 168. Jack diz o seguinte: muito obrigado por sua carta. Caro Jack, muito obrigado por sua carta. Isso é o professor, o diretor da escola, falando pro Jack. Uma coisa que aprendi depois de 20 anos como diretor desta escola: quase sempre uma história tem mais de dois lados. Embora eu não conheça os detalhes, tenho uma ideia do motivo que gerou seu confronto com Julia. Embora não justifique bater em um colega, nunca. Também sei que às vezes vale a pena defender um bom amigo. Este tem sido um ano difícil para muitos alunos, como o primeiro ano do ensino fundamental 2 costuma ser. Mantenha um bom trabalho e continue sendo um bom menino que sabe que você é. Tudo de bom, Busanfa. E aí vem uma outra carta. E essa carta, ela me deixou pensativo, porque ela diz o seguinte: prezado Sr. Busanfa, conversei com Amanda e com John Will ontem, e eles expressavam seu pesar por Jack ter dado um soco na boca de nosso filho Julian. Estou escrevendo para informar de que eu e meu marido apoiamos a decisão de permitir que Jack volte para a escola, depois de 2 dias de suspensão. Embora eu ache que bater em um colega possa ser motivo de expulsão em outras escolas, concordo que medidas extremas como essa não precisam. Luciette. Medidas extremas como essa, onde que eu estava, não precisam ser tomadas aqui. Conhecemos o Will desde que as crianças estavam no jardim de infância. Sabemos que serão tomadas todas as medidas para que isso não aconteça de novo. Por outro lado, pergunto-me se o repentino comportamento agressivo de Jack não seria consequência
do excesso de pressão sobre seus jovens ombros. Estou falando especificamente do aluno novo, com necessidades especiais, do qual Julia e Jack foram solicitados a ser amigos. Em retrospecto, e agora tendo visto o garoto em questão, em várias atividades escolares e na foto da turma, acho que pode ter sido demais pedir para os nossos filhos que fossem capazes de lidar com tanto. É claro que, quando Júlia nos disse que estava sendo difícil ficar amigo do garoto, nós lhe dissemos que deixasse isso para lá. Achamos que a transição para o ensino fundamental 2 já é difícil o bastante, sem termos que impor fardos mais pesados e outras dificuldades a esses mentes jovens. Também devo dizer que, como membro do conselho escolar, fiquei um pouco incomodado com o fato de, durante o processo de inscrição desse aluno, não ter sido levado em consideração que a escola não é uma escola inclusiva. Há muitos pais, entre eles, questionando a decisão de aceitar tal aluno em nossa escola. Por fim, fico um pouco desconfortável com o fato de que essa criança não ter sido submetida aos mesmos estritos padrões de inscrição, ou seja, a entrevista, pelas quais os outros alunos passaram. Aqui nasce um jovem Enzo. Aqui nasce um jovem fraco. Aqui nasce um jovem que não vai aguentar as porradas da vida. Não, vários. Aqui nasce é demais. Hoje eu me emocionei ao assistir uma série onde 4 pessoas vão para o espaço. Elas vão passar 3 dias dando volta no mundo através da SpaceX, que é uma empresa de foguetes do Elon Musk. Se você não conhece, depois pesquisa. E eu chorei com a segunda tripulante civil, todos são civis, dessa espaçonave, que vai fazer o primeiro voo comercial, espacial comercial ao redor da Terra. Faltam mais ou menos uns 200 dias aí para que isso aconteça. A segunda membra escolhida foi uma jovem que venceu um câncer raro no joelho. E ela disse o seguinte, porque tem fotos, tem vídeos dela lá vencendo com 10 anos, quando ela descobriu que estava com câncer. E ela ela fala assim: eu precisava ser forte. E eu fui forte. Porque eu sou mais forte que o câncer. Ela agradecia as pessoas que doavam sangue porque ela precisava de transfusão sanguínea direto. Imunidade baixa, contraía várias bactérias, vários vírus. E ela sempre sorridente. A mãe dela ia aplicar uma injeção que tinha que aplicar nela e a mãe dela, desculpa, ela, tudo bem, tem que fazer. Ou seja, eu não passei por isso. Não sei se alguém aqui passou. Hoje ela já está, né, velha, já está mais velha, vai fazer parte da tripulação. Mas olha o que ela enfrentou. Olha o que ela passou. Olha a força. Provavelmente ela não vai casar com o Enzo. O que não conseguia ver alguém diferente dele e andar. Essa é a sociedade que está sendo montada. Essa sociedade que está sendo criada. Uma sociedade não que não aguente porrada. Uma sociedade que no pequeno estresse ela... E não são estresses. Elas pegam pequenas coisas e transformam em grandes fardos. Ao invés de transformar em grandes mudanças. Em grandes projetos, em grandes foguetes de vida, de prosperidade, de abundância. Existe na Bíblia, não há nada que, nenhum fardo que você não possa carregar, não é? Na verdade, a interpretação não é carregar o fardo, é crescer com ele.
É pegar aquilo que faz um peso, que é um peso em tua vida, e transformar em energia, transformar em extraordinário. É pegar aquilo que parece que tirou a tua energia, como aqueles momentos, esses momentos que você gravou aí, aquele momento que eu estava falando aqui, e de certa maneira passar num biodigestor mental e transformar ele em um gás que dá vida, em um gás que dá energia. E não é um gás físico, não é um simples gás que sai ali do biodigestor, que proporciona energia. É um gás que sai do coração, é um gás que sai da mente. É um gás que apanha e levanta, é um gás que se ergue. Porque a vida está pouco se lixando pro teu sonho. As pessoas estão pouco se lixando pros teus medos. As pessoas estão cagando pra tua história. Mas você não tá. Porque é a tua história. São os teus sonhos. E a grande maioria não vai chegar a ser extraordinário. Porque a grande maioria vai ser levada, fadada a essa fraqueza. É uma fraqueza que vem do espírito. O Platão, lá na República de Platão, ele dizia que se o ser humano é carregado dos desejos e é viciado nos seus desejos, se ele vive pelos desejos, ele não é uma pessoa, ele é um desejo. Ele vive sempre atrás de pequenas coisinhas. E ele esquece das grandes coisas, daquilo que realmente importa. Porque é o homem fadado ao desejo do sexo, do doce, da comida, do banho sempre quentinho, do café com açúcar. Está sempre focado em prazeres. Lá na República de Platão estava falando. Onde fala, a gente elucubra ali vários assuntos. Um deles, justiça. E o que é justo? Você olhar uma criança que tem uma deficiência e colocar ela do canto? O que é justo com você? Você olhar o teu problema, aquilo que você tem de ruim e se colocar no canto? Você olhar o teu mau resultado e se colocar no canto? Isso é justo? Porque justo é olhar pra gente e olhar e falar assim, pô, legal, fiz merda, fiz errado. Como eu posso fazer para corrigir? Para quem que eu preciso pedir desculpa? Quem que eu preciso perdoar? Quem que eu preciso parar de culpar? Às vezes a gente culpa para tirar uma responsabilidade nossa, só que na verdade quem procura culpados acaba punindo o inocente, pune a si mesmo, pune o outro e vive focando na culpabilidade. E aqui entra gerar e criar e fazer uma geração, ser forte. E ser forte não é não chorar. Ser forte não é não errar. Ser forte não é não querer desistir. Ser forte parte do pressuposto de aceitar aquilo que está se passando por você e com você. Aceitar as tuas limitações, mas buscar vencê-las. Não aceitá-las como uma muleta, como um fardo. Aceitar a tua situação presente, porém olhá-la como os olhos de uma criança. Como o olho da Ana, que brilha, cintilante, quando ela vê algo que ela gosta. Quando ela vê o avião passando ali, o helicóptero. Quando ela vê uma criança na rua, uau, uau. Quando ela olha e aponta, lua, lua. Quando ela vê a água. Aquele olhar cintilante, reluzente, que brilha. Que aponta, é isso que eu quero. Essa é a minha vida. É o olhar do áudio quando ele esquece tudo aquilo que estão fazendo com ele e se concentra nele. Se concentra nas suas habilidades excelentes em ciência, o seu caderno bem organizado. Se concentra na história da vida dele.
se concentra na irmã dele, se concentra na família dele. Mesmo até que muitas coisas foi para o áudio, poucas coisas foi para a Via, para a irmã. Ser forte é ser a Via. Ser forte é ser a Via, a irmã do áudio. Por quê? Porque os pais dedicaram muito mais tempo e muitas coisas para o irmão. E mesmo assim, ela nunca deixou de amá-lo. Em algum momento de rebeldia isso acontece, mas é um momento. E um momento é um momento. Não é todos os momentos, não é a maioria dos momentos. Um erro é um erro, não é uma vida de erros. Uma temporada ruim é uma temporada ruim, não é uma vida ruim. E aqui é que está o grande lance. Aqui é que está a grande vida extraordinária. A vida que precisa ser vivida com o pensamento que está na página 179. No diálogo do Julian com a Charlotte. No finalzinho ele pergunta. Ela concordou com a cabeça, falando sobre o que estava acontecendo com ele, né? Estavam todo mundo tirando o Julian. E ele perguntou: "Ei, o Walt está sabendo disso?" Ele perguntou para Charlotte. E ela, claro que não. Pelo menos eu não contei. E ele pergunta: "E a Summer, que era a única que comia com o Walt no refeitório?" "Acho que não. Olha, tenho que ir. E só pra você saber, minha mãe acha que a mãe do Julian é uma completa idiota. Disse que pessoas como ela estão mais preocupadas com a foto bonita da turma do filho do que fazer o que é certo." As pessoas que estão mais preocupadas com aparência para o outro, eu não estou falando para você se vestir mal, se vestir de forma errada, não se vestir bonito, não passar o perfume, não fazer escovinha, a unha, etc. Que elas estão querendo mostrar para os outros, elas não estão preocupadas em fazer o certo. E quando ela tiver a oportunidade de fazer o errado, para manter as aparências, ela vai fazer. Mas isso não tem a ver com ter dinheiro ou ser ou não ter dinheiro. Tire isso da sua cabeça. Que pobre é gente boa e rico é gente má. Não existe essa classificação no mundo. Existe rico, gente boa. Existe rico, fila da puta. Existe pobre, gente boa. Existe pobre, também FDP. Parar até de xingar que minha filha tá aqui. Compreende? Isso é algo que não é para carregar no teu coração, nem na tua história, em nada. Mas fazer o que é certo. E o que é certo? O que é certo para que a gente viva uma vida extraordinária? O que é certo? O que de fato é certo? O que de fato é o certo para você crescer, para você conquistar aquilo que você quer. E falando em conquistar, o que é que você quer conquistar? Anota aí. O que é que você quer conquistar? Qual é a próxima conquista? Qual é a sua próxima conquista? Eu não sei, Yuri. Vai precisar saber. Porque na página 156 tem algo para mim exuberante. Tem algo para mim incrível. O preceito do Sr. Brown, que era o professor de inglês, todo mês ele dava um preceito. Uma frase. Para os alunos se escreverem depois e levar essa frase para o mês deles. E o preceito do Sr. Brown de dezembro foi: a sorte favorece os bravos. Vou repetir. A sorte favorece os bravos. E aí eu te questiono. Todos nós deveríamos escrever um parágrafo sobre algum momento em nossa vida em que tivemos feito algo realmente corajoso. E sobre como
Por causa disso, alguma coisa boa nos aconteceu. Em algum momento todo mundo foi corajoso. Esse é um exercício final. Não precisa escrever agora. Guarda aí. Já a gente está chegando nele. Porque a página 170 nos aguarda. Com maestria. Depois daquela carta maluca da mãe do Julian para o Sr. Busanfa, ele com maestria responde: prezada senhora Albans, obrigado por seu e-mail expondo suas preocupações. Se eu não tivesse convencido de que Jack Will estava extremamente arrependido. Extremamente arrependido de seus atos, e se não tivesse seguro de que ele não os repetirá, com certeza não permitiria que voltasse a Beecher Prep, que é a escola. Quanto às suas questões em relação ao nosso aluno August, que é o Audi, por favor, entenda que ele não tem necessidades especiais, não é deficiente, limitado, nem tem qualquer atraso em desenvolvimento em nenhum sentido. Portanto, não há motivo para que se questione sua admissão na escola, independente desta ser ou não uma instituição inclusiva. Com relação ao processo de inscrição, por motivos óbvios, o diretor de admissões e eu nos sentimos o direito de fazer a entrevista com August em sua casa. Achamos que essa pequena quebra de protocolo era justificável e não prejudicava em sentido algum o processo seletivo. August é excelente aluno, conquistou a amizade de alguns jovens excepcionais, incluindo Jack Will. No começo do ano letivo, quando recrutei algumas crianças para formar o comitê de boas-vindas para August, meu intuito era facilitar sua adaptação ao ambiente escolar. Não achei que pedir a essas crianças que fossem um pouco mais gentis com o novo aluno fosse pôr um fardo de dificuldades extras sobre seus ombros. Na verdade, achei que isso lhes ensinaria sobre empatia, amizade e lealdade. Como foi provado, Jack Will não precisa aprender nenhuma dessas virtudes. Ele já as tem de sobra. Mais uma vez, obrigado pelo contato. Isso é fazer o bem. Isso é fazer o bem. Continua sendo cortês. Continua sendo educado. Talvez eu não conseguiria fazer isso. Porque eu sou maluco. Porque talvez numa carta sim. Mas quando eu estou acometido de uma ira, de uma repulsa contra uma injustiça, eu xingo mais do que o normal. Eu ataco mais do que o normal. Talvez esse seja um ponto de melhoria meu. Que todos nós temos. Mas essa maestria, essa lealdade para conosco, para com a nossa vida, para com a nossa história, para com aquilo que realmente importa, é de extrema importância. É de fundamental importância. Não existe algo tão incrível na vida de um ser humano quanto reconhecer um erro, buscar corrigi-lo e trazer esperança para o teu coração. Porque existe aquele ditado maravilhoso: a esperança é a última que morre. A esperança nunca morre. A esperança nunca morre. Ela nunca morre. Porque se alguém morrer com a esperança, ela não morreu. Ela permaneceu. E o extraordinário, ele é nutrição disso. O extraordinário é quando a gente olha para a nossa vida e mesmo na história, que são os detalhes, você já deve ter assistido o filme, o jovem, o August, andava com um capacete de astronauta que ele ganhou da amiga da irmã, para que as pessoas não vissem, para que ele não se sentisse. Quando pequeno, vários problemas, várias cirurgias, uma doença rara. E mesmo assim, ele já levava a vida de uma forma diferente, de uma forma mais leve de uma maneira. Mas dentro dele, não.
Dentro dele ele sentia aquele medo, aqueles anseios, aquela dificuldade de se conversar, de se comunicar, aquela dificuldade de se relacionar com as pessoas. E eu venho alertando a maioria dos meus alunos que nós teremos uma grande dificuldade daqui para frente. Escutem bem o que eu vou falar agora. Com todo o coração que eu digo isso. Na minha concepção, naquilo que eu vejo de comportamento humano, o Covid nunca vai passar. E esse nunca vai passar quer dizer que vão tentar de várias maneiras fazer com que a população, com que as pessoas não vivam o extraordinário, continuem isoladas, quietinhas, distanciadas, amedrontadas naquele canto. Para que assim possam apenas receber o seu pão, o seu leite e viver a tua vida, comendo e tomando banho e fazendo as suas necessidades básicas. Porque assim eu não tenho ninguém para me encher o saco, para buscar algo diferente, para ter esperança, porque ele já padeceu mesmo vivo. Nós teremos, vejam bem, de 10 a 20 anos, pessoas com seríssimos problemas de relacionamento. E aí eu digo, independente da fisionomia da pessoa, independente. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de in the world, do mundo. E esse problema vai ser um dos maiores problemas que essa terra já viu. As pessoas vão adoecer. Nossa, senhores, você está falando. É um relato, é um fato. É comportamento humano. As pessoas vão ficar mais desconfiadas. Porque as pessoas estão medrosas. As pessoas estão no canto, como August. Só que elas não estão no canto porque todo mundo está olhando, repreendendo. Elas estão no canto porque todo mundo está amedrontando. Todo mundo não. Aqueles que assim conseguem. Aqueles que assim têm o poder de fazê-lo. Tá ali. Psiu, psiu. Ei, psiu. Pode sair de casa hoje não. Psiu. Ei, usa a focinheira. Todos os lugares. Todos os lugares. Todos. Até pra comer. Bota um buraquinho. Ei, psiu, psiu, psiu. Álcool toda hora. E assim, eu consigo controlar. Se eu controlo as pessoas, eu controlo a mente delas. Porque, na verdade, eu já controlei a mente dela. Agora, o comportamento, eu que guio. É como um controle remoto. Eu não estou falando isso para você não tomar as devidas precauções. Eu não falo isso para você sair igual um louco, desregrado e etc. Não. Eu não falo isso para isso. Eu falo isso para te alertar. Eu falo isso para fazer você pensar. Eu falo isso porque é a minha área de estudo. E eu, de fato, eu não fico feliz, mesmo sabendo que eu vou ter muitos alunos. Mas é muito. A escola Tribo de Leões vai ficar gigante, mesmo sabendo disso. Porque a minha felicidade não é ver alguém mal. A minha felicidade é ajudar alguém que está mal. A minha felicidade é... Essa é a minha felicidade. E não fazer com que uma funerária que torce para que as pessoas morram, para que ela tenha um morto. Não, esse não é o meu papel. Esse não é o papel de uma vida extraordinária. Esse não é um papel de uma vida que, de fato, a gente precisa. A vida que a gente tem que viver
É extraordinário do sentido de vamos perder. Assim como o Audi perdeu muita coisa na vida dele, vamos ficar dessegurados de alguma maneira. Não fisicamente, talvez, mas na mente, através dos nossos traumas, através daquilo, dos nossos bloqueios, daquelas pedras que colocaram em nós, daquilo que eu já falei lá no início, aquela tal culpabilidade, aquela tal vida refém, aquela tal vida mitigada ao medo, aquela vida escondida, aquela vida abaixada. E não é essa vida que a gente nasceu para viver. A vida extraordinária é saber que isso pode acontecer com a gente. Mas mesmo assim, não desistir em nenhum instante, em nenhum momento, de fazer o que é certo, de buscar o bem, de tocar o coração das pessoas, de pedir desculpa quando erra, de reconhecer os nossos pequenos e grandes erros, de melhorar, de se fazer entender, de se comunicar, de amar e ser amado, mas simplesmente entregar. Nesta última e grande detalhe deste belíssimo livro, eu falo duas partes. Página 197. É uma parte do Dia dos Namorados, quando o Via apresenta o namorado. E ele fala o seguinte, o namorado dela. A cadela realmente olha para a mãe enquanto ela diz aquilo, que é sobre a história da cadela, como se entendesse tudo o que estavam falando sobre ela. E é uma cachorrinha feliz. Soubesse a sorte que tiveram aquele dia ao encontrar essa família. Meio que entendo como ela se sente. Gosto da família da Olivia, eles riem bastante. Minha família definitivamente não é assim. Pois se separaram quando eu tinha 4 anos e se odeiam. Cresci passando metade da semana no apartamento do meu pai em Chelsea e a outra metade na casa da minha mãe no Brooklyn. Tenho o meu irmão de 5 anos. Deixa eu colar aqui. Mais velho, que mal sabe que existo. Desde quando lembro, sinto como se meus pais mal pudessem esperar que eu fosse grande o bastante para cuidar de mim mesmo. Você pode ir à loja sozinho. Aqui está a chave do apartamento. É engraçado que existe a palavra superprotetores para descrever alguns pais, mas nenhuma para se referir ao oposto. Que palavra se usa para os pais que não protegem os filhos o suficiente? Subprotetores? Negligentes? Egoístas? Pessimistas? Todas as anteriores? Na família da Olivia, eles dizem amo você, uns para os outros o tempo todo. Não me lembro da minha família me disse isso. Quando eu fui para casa, todos os meus tiques haviam sumido. Ele fica nervoso e tem tique. Uma palavra faz toda a diferença. Um jeito de lidar com o outro faz toda a diferença. Entendendo como o outro é. E a Summer diz, lá na página 124, você é lindo, não importa o que digam. Palavras não podem derrubá-lo. Você é lindo de todas as formas. Sim, palavras não podem derrubá-lo. E aí, a gente volta naquela página que eu falei, que é o exercício que você vai fazer, que você vai levar para o seu coração, que você vai adentrar para descobrir uma vida extraordinária. Agora, assim que eu der tchau, assim que eu falar até a próxima, assim que eu falar a última coisa e fazer um desligar, você vai fazer algo que é: a sorte favorece os bravos. Todos nós deveríamos escrever um parágrafo sobre algum momento de nossa vida em que fizemos e tivemos feito algo realmente corajoso, e sobre como e por causa daquilo
alguma coisa boa aconteceu. Está na hora de você relembrar um ato de coragem que fez uma grande mudança na tua vida, ou uma pequena mudança que gerou outra mudança, para você dormir com o teu coração sem covardia, mas com muita coragem. É assim que a gente vive uma vida extraordinária. Esse foi e esse é um cara que não é covarde, um cara que é corajoso. Porque só quem viveu e que vive algo assim pode demonstrar que a coragem não está só em viver, mas está de fazer a vida valer a pena. Mês que vem a gente se encontra. No próximo livro a gente conversa. Um bom, incrivelmente, vê-los aqui. Um livro leve de ler. Espero que tenham gostado. E a gente se encontra. Até mais.